Há 42 mil anos, a camada de ozônio quase desapareceu da Terra. Os ventos do Oceano Pacífico se transformaram. O manto de gelo da América do Norte se expandiu. A megafauna da Austrália foi extinta e os últimos neandertais desapareceram. Esse foi um dos maiores eventos da natureza que já aconteceu no nosso planeta, algo realmente terrível que acabou com boa parte da vida aqui na Terra. Será que poderá acontecer novamente em breve? É o que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não esqueça também de deixar o teu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. A história da Terra sofreu um ponto de inflexão um bom tempo atrás, há mais ou menos 42 mil anos. Naquele momento do nosso planeta, seres humanos como agentes totalmente desenvolvidos nem sequer existiam. Há 42 mil anos não tínhamos as tecnologias que temos atualmente para destruir o nosso planeta. Afinal, são os avanços que nos fizeram acabar cada vez mais com o equilíbrio ambiental da Terra. Mas ainda que nessa época nós nem existíssemos como civilização e destruidores do planeta, um estudo sugere que a Terra pode ter enfrentado uma série de crises ambientais causadas por uma inversão dos polos magnéticos. Isso mesmo, exatamente isso. Se voltássemos 42 mil anos no passado, veríamos a Terra invertendo os seus polos. Sim, estamos falando do Polo Sul e do Polo Norte. E a notícia ruim é que cientistas estão cogitando a ideia de que essa reversão possa acontecer novamente e em breve. Por que isso é ruim? Pelo fato de que, quando ocorreu no passado, a mudança de polos foi responsável por extinguir diversas espécies, incluindo os neandertais, nossos primos na evolução. O que aconteceria então se isso viesse realmente a ocorrer? Como descobrimos esse evento antigo que afetou tanto o nosso planeta? Como acontece uma inversão de polos? Antes de te trazer as respostas, pedimos para você entender alguns fatores básicos desse tema. O que sabemos é que o campo magnético da Terra funciona como uma espécie de escudo para proteger o nosso planeta de um bombardeio de partículas carregadas provenientes do Sol. Graças a ele, não somos torrados pelo astro principal do Sistema Solar. A magnetosfera da Terra se origina da agitação de metal quente e derretido ao redor do núcleo de ferro do planeta. Esse fluxo líquido constante gera eletricidade que, por sua vez, produz as linhas de campo magnético que se curvam ao redor do planeta de polo a polo. Como se fosse uma bolha protetora, o campo magnético protege a Terra da radiação solar. No lado iluminado do planeta, o bombardeio constante dos ventos solares se choca com o campo magnético de modo que ele se estende a uma distância não mais do que 10 vezes o raio da Terra. No entanto, do lado do planeta voltado para longe do Sol, o campo se estende muito mais para o espaço, formando uma enorme cauda magnética que vai além da nossa Lua. Em resumo, é por causa do campo magnético terrestre que a vida existe em nosso planeta. Entretanto, o problema é que, quando a reversão dos polos acontece, a força magnética é enfraquecida, como você pode ver, e por isso os autores do novo estudo acreditam que o fenômeno pode estar relacionado a eventos de extinção, como a gente já comentou. De fato, o campo magnético do planeta Terra tem se mostrado ser dinâmico e algumas vezes ele inverteu. Ou seja, o Polo Norte virou o Polo Sul e o Polo Sul se transformou em Polo Norte. E por causa de tudo que já observamos na história, vale dizer que nesse mundo que depende de dispositivos eletrônicos, tal reversão poderia causar sérios problemas nas redes de comunicação. Mas não é só isso, poderia realmente causar uma extinção em massa. Essas questões de eletroeletrônicos seriam apenas as consequências mais suaves. O impacto real de uma reversão seria muito catastrófico. Apesar de todos os dados científicos, nunca antes tínhamos encontrado evidências claras de uma virada de polos. Agora é que algo do tipo começa a se revelar por meio dessa nova descoberta.
Antes nos foi revelado que uma reversão magnética produziu uma ruptura temporária do campo protetor da Terra. Por sua vez, isso teria causado grandes mudanças ambientais globais e extinção em massa. O estudo sobre a descoberta foi publicado pela revista científica chamada Science. Pesquisas da Universidade Australiana de New South Wales e do South Australian Museum indicam que este evento foi causado pela reversão dos polos magnéticos da Terra, combinada com a mudança nos ventos solares que produziram tempestades elétricas, auroras boreais generalizadas e radiação cósmica. Todos esses eventos de uma só vez. Os pesquisadores que chamaram esse período de evento de Adams sugerem que ele poderia explicar os mistérios evolutivos, como a extinção dos neandertais ou o súbito surgimento da arte figurativa em cavernas ao redor do mundo. Curiosamente, foi mais ou menos na época dessa virada de polos que as primeiras pinturas rupestres começaram a aparecer, e isso pode significar, sabe o quê? Que os humanos começaram a buscar refúgio nessas cavernas nesse momento da história. Teria sido por causa da reversão de polos? Já é bem provável que sim. Embora os cientistas já soubessem que os polos magnéticos mudaram temporariamente cerca de 41 ou 42 mil anos atrás, eles não sabiam exatamente se e como isso afetou a vida aqui no planeta. Agora, pela primeira vez, eles foram capazes de datar com precisão o tempo e os impactos ambientais da última mudança do polo magnético. Como? Os pesquisadores analisaram seções transversais do tronco de 4 árvores cauri, como a espécie conhecida, de um pântano na região norte da Nova Zelândia. As antigas árvores cauri, que foram preservadas em sedimentos por mais de 40 mil anos, deram à equipe as pistas. Analisando seus anéis, eles foram capazes de medir e datar o pico dos níveis de radiocarbono atmosférico causado pelo colapso do campo magnético, e eles criaram uma escala de tempo detalhada de como a atmosfera mudou naquele momento. Em um dos troncos preservados, observou-se sinais de carbono 14, uma forma radioativa do carbono. Esse foi um dos principais indicativos da relação encontrada pelos pesquisadores. Afinal, um aumento de raios cósmicos devido ao campo magnético enfraquecido produziria, sim, mais carbono 14 na atmosfera, que seria incorporado nos tecidos das árvores. Estudos anteriores de núcleos de gelo da Groenlândia não revelaram evidências de mudanças climáticas, de acordo com o estudo. Mas desta vez, voltando suas atenções para as árvores cauri, os pesquisadores confiavam que os resultados seriam melhores, e eles estavam corretos. Eles cortaram seções transversais dos troncos preservados e analisaram mudanças nos níveis de carbono 14 durante um período que incluiu a reversão de Lachamps. Essa análise revelou níveis elevados de carbono radioativo na atmosfera durante Lachamps, quando o campo magnético estava enfraquecido. Quando descobrimos o momento exato do registro em Cauri, podemos ver que coincidiu perfeitamente com registros de mudanças climáticas e biológicas em todo o mundo, disse Alan Cooper, do Departamento de Geologia da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Os autores, então, usaram modelos climáticos computadorizados para testar o que poderia ter causado as mudanças climáticas generalizadas e até mesmo as extinções. Então, por meio de análises de computador, a equipe descobriu que a maior quantidade de partículas carregadas entrando na atmosfera poderia aumentar a produção de óxidos de nitrogênio e hidrogênio atmosféricos, que são moléculas que consomem o ozônio. E isso desencadearia mais um problema para o nosso planeta, similar a esse que estamos enfrentando hoje em dia: uma menor capacidade da camada de ozônio de bloquear a radiação ultravioleta. As alterações atmosféricas fariam com que a Terra absorvesse diferentes quantidades de luz solar em algumas regiões, resultando em mudanças climáticas, ou seja, o mundo virou um caos climático, mudando completamente. Um fato curioso observado pelos cientistas é que os efeitos mais intensos parecem ter acontecido há cerca de 42.300 ou 41.600 anos atrás. Ou seja, alguns séculos antes do fenômeno de reversão dos polos. Segundo os pesquisadores, o campo magnético tinha cerca de 28% da força atual.
Porém, durante o período de transição, essa força havia reduzido para apenas 6% da atual. Os pesquisadores batizaram isso de evento geomagnético transicional de Adams, em homenagem a Douglas Adams. Os cientistas não podem prever precisamente quando a próxima reversão do nosso campo magnético vai acontecer. No entanto, alguns sinais, como a movimentação atual do Polo Norte através do Mar de Bering, o próprio campo magnético enfraquecendo quase 10% nos últimos 170 anos, sugerem que uma virada pode estar mais próxima do que a gente imagina. Isso torna ainda mais urgente que os pesquisadores entendam completamente como grandes mudanças em nosso campo magnético poderiam moldar mudanças ambientais em escala global, de acordo com o estudo. Pois se não entendermos isso, corremos sim o risco de sermos extintos em breve. Mas não pare por aqui, veja esse outro vídeo interessante do mundo desconhecido que está aparecendo no card e descubra o que aconteceria se um supercontinente voltasse. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não te esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, teu comentário aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo!